Primeira coisa, Rafael, na sua opinião. Rafael, hoje seria injusto se alguém desse qualquer nota abaixo pelo fato de a gente ter tomado 2 gols. A LDU chegou 2 vezes na cara do gol e ele não tinha o que fazer naqueles lances, mas quando ele foi exigido, ele fez uma grande defesa que, inclusive, pode representar a nossa classificação no jogo de volta. Se a gente tomar aquele terceiro gol naquela falha de Arboleda, aí, amigo, seria praticamente possível de reverter o resultado, mas a gente tem goleiro. Eu acredito muito em Rafael, acho ele um goleiro bastante seguro. Hoje, infelizmente, as bolas que foram para lá foram gols, porque foram bolas impossíveis, né? Não dava para. Não tinha o que ele fazer ali. Eu acho que nota 7 para Rafael. Nota 7. O Rafael, sempre que possível, ele tenta, de alguma forma, ajudar a gente e salvou a gente em vários lances e oitavas de final, e vai ser importante no jogo de volta. Para mim também, nota 7. Ferrarese, começa o pesadelo agora. Eu achei uma partida muito abaixo do Ferrarese, mas muito abaixo mesmo do que ele pode jogar. Inclusive, eu acho que o São Paulo, até pelos últimos jogos, deveria ter saído com uma outra formação de zaga. Eu acredito que Sabino poderia ter entrado como titular, pelo que ele vem apresentando. Ele jogou muita bola, inclusive contra o Botafogo. Eu acho que o Ferrarese hoje, se ele não falhou contundentemente no primeiro gol, ele tocou uma bola na fogueira totalmente despretensiosa para Pablo Maia, que resultou no segundo gol, porque ali, sinceramente, até para quem joga bola mesmo, sabe que é muito difícil você pegar uma bola. Não se faz aquilo no jogo. Você não dá aquela espirrada para o meio da área, no meio da partida, ainda mais aquela altura. Eu acho que Ferrarese hoje fez uma partida baixa, eu acho que a nota 4,5 tá ótimo para ele. É isso, nota 4,5 ainda foi generoso. Eu acho que o Ferrarese fez uma partida para esquecer, mais uma partida para esquecer. Tinha sido assim no jogo contra o Atlético Nacional, e a gente vinha elogiando muito o Ferrarese. Desconectou, né? Chavinha saiu do lugar, alguma coisa aconteceu, psicólogo, alguma coisa para o Ferrarese, porque nos jogos decisivos não convence. Arboleda, vou começar com Quando o São pra Paulo reclamar um pouco. se classificou para. Eu acho que a Arboleda jogava na LDU de Laje, né? De loja, algo assim, lá no Equador. E eu falei, bom, pelo menos aí a gente tem um equatoriano que deve conhecer bastante aí o estádio Casablanca. Assim, eu nem achei que ele fez uma partida tão ruim assim, mas ele comprometeu. Ele comprometeu na medida que, inclusive, além daquele lance que ele ia perdendo a bola que ia ser no terceiro gol da LDU, ainda teve um outro que ele foi empurrado ali, que ele quase me mata do coração. Eu acredito que matou boa parte da torcida, que foi no contra-ataque da LDU. Não gostei da partida dele, não, pelo que a Arboleda joga, mas assim, né? Na medida do possível, na medida do provável, ele até que tentou. Para mim, nota 5. Para mim, ele foi até um pouco melhor que Ferrarese. Ô, Matheusão, a gente sempre concorda, mas hoje eu vou discordar um E eu pouco tô de vendo que o você. chat está discordando de mim completamente, mas Com não todo sei, eu não respeito, sei que ele fez uma partida tão ruim. talvez você esteja com a cabeça do Arboleda que a gente tem, que é um jogador muito regular, e de fato o Arboleda, em 8 anos de São Paulo, se você pegar esse recorte longo, é um jogador regular. Mas vamos lá, primeira coisa, o jogador que está na sobra, ele não pode perder duelo, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente analisar a situação do Arboleda. O Arboleda, ele perdeu 2 duelos de 3 pelo chão e um duelo que ele teve pelo alto. O Arboleda hoje, jogando pela sobra, não conseguiu ler os espaços que eram necessários. No segundo tempo, o segundo gol foi falha do Pablo Maia, não foi falha do Arboleda. Mas o Arboleda parar o lance e não encurtar a distância e parar e aquela perna dele meio mole, sei lá, o Arboleda às vezes ele tem jogo que ele dorme. E nesse jogo foi o caso. Para mim, o Arboleda dormiu demais no jogo hoje. E o terceiro gol, que se não é o Rafael, vi gente questionando a nossa nota do Rafael, o Rafael faz uma defesaça, o juiz não ia dar, o VAR não ia invalidar o gol, tá? No início do lance eu até achei que o cara tinha dado um soco na cara do Arboleda, ou um tapa na cara do Arboleda, mas não foi nada. E se não é o Rafael, ia ser 3-0 e aí podia sacramentar que o São Paulo estava fora da Libertadores de 2025. Então, o Arboleda, quando precisou dele, não conseguiu, não ajudou, e hoje, para mim, atrapalhou. Eu acho que não dá para o Arboleda jogar na sobra do jeito que jogou hoje. Sem intensidade, sem vontade, muitas vezes, às vezes até a impressão que dá, tá, Matheusão?
às vezes até meio que, tipo, desacreditando da jogada. Pode ser que ele esteja no dia mal. E eu espero que seja isso, porque eu gosto do Arboleda. Mas hoje eu não consigo dar uma nota que não seja 4 para o Arboleda, no mínimo, porque obviamente tem outros culpados pelo jogo, mas um dos principais culpados é o Arboleda. Eu acho que não dá. Eu acho que ele não entendeu qual que era a importância desse jogo hoje, mas é isso. Então, seguimos aqui 4,5. Você deu 5, né, Matheus? É. Então, seguimos 4,5 para Arboleda. Alan Franco, na sua opinião? Alan Franco dos zagueiros foi o melhor, né? Ele, para mim, fez uma boa partida. Apesar de que é difícil a gente falar do sistema defensivo como uma boa partida, né? A gente, quando foi pressionado, realmente a LDU chegou tocando bola ali, mas para mim ele foi bem na medida do provável. Eu acho que a nota 6 para Alan Franco daria de bom tamanho. Nota 6, é isso. Do trio de zaga, né, Matheus? Foi o que menos comprometeu, mas ainda assim também nada demais. Cara, Cedric Soares, posso começar? Pode, por favor. Eu não vou dar nota para Cedric Soares. Não vou dar nota. Entendo, vi a questão do Crespo, que ele queria jogar, e aí tentou jogar, mas para mim, hoje, o erro da escalação do Cedric Soares é do Hernan Crespo. Isso não quer dizer que o Crespo é uma merda, muito pelo contrário. O Crespo é um puta treinador, confio muito no Crespo, mas hoje ele errou muito feio de ter escalado o Cedric Soares, que teve desinteria o dia inteiro e quis jogar. Tudo bem que o Cedric assumiu o risco e a responsabilidade, mas eu não consigo, Matheus, dar nota para um cara que claramente não estava em condição saúde física de jogar um jogo desse. Não, o primeiro gol tá na conta do Cedric e ele não conseguiu chegar numa bola. Mas se você quiser dar nota, tudo bem, queria saber a sua opinião. Eu darei minha nota porque eu acredito que o jogador não pode pedir para jogar sem estar em condições de fazer isso. Eu acho que a partir do momento que ele chegou para Hernan Crespo e falou que estava com vontade de entrar em campo, mesmo sabendo que estava mal, ele já tem a parcela de responsabilidade. E o primeiro tempo dele foi muito ruim. A falta de marcação dele no gol de Brian foi o que praticamente determinou o resultado infeliz do primeiro tempo. Sim. Eu acho que ele merece uma nota, assim, eu acho que a nota dele 2,5 para a partida de hoje. E assim, a gente vem nos últimos tempos elogiando bastante as partidas de Cedric Soares. Sim. É um cara que vem contribuindo bastante, mas hoje, infelizmente, ele teve participação nesse nosso resultado negativo e a participação dele foi muito evidente. Muito evidente e ele não conseguia chegar nas bolas, Matheus. Era impressionante. As bolas de lateral ele não conseguia fazer cobertura, ele não conseguia dividir. No gol do Brian, na linha, ele precisava fechar o espaço onde o Brian atacou esse espaço e era nítido que o Brian, porque o Brian faz isso todo jogo. Eu assisti o jogo contra o Botafogo, ele fez isso umas 2, 3 vezes. Bola longa na diagonal, que é padrão do time do Thiago Nunes, né? O jogo tá de um lado, eles invertem rápido para o atacante, porque o Brian é um atacante jogando de ala, atacar o espaço. Era nítido. Além disso, o Cedric sabia o que ia acontecer. Só que ele estava num espaço muito longo, completamente desconectado do jogo, provavelmente com algum problema ali, né, no caso, e ele não acompanhou o Brian e também não fechou o espaço. Não fez nenhuma coisa nem outra, aí o Brian entra sozinho e faz o gol na cara do Rafael, né? Mas tudo bem, perfeito, também concordo com você. Acho que é bem plausível o que você disse, Matheusão. É que eu acho que ainda o maior culpado é o técnico nesse caso, porque beleza que o jogador sempre vai pedir para jogar, mas o técnico tem que chegar e falar com o médico e falar, cara, ele tá em condição apta de jogar? Não, não tá. Então eu não vou colocar. Colocava o Mailton, e a gente viu que o Mailton entrou muito bem, né? A gente vai falar da nota do Mailton, mas eu achei um dos melhores jogadores hoje do São Paulo. Gostei muito do Mailton. Pablo Maia. Logo no início da partida, eu acho que estava uma interrogação na cabeça de todo São Paulino, como seria esse meio-campo do São Paulo escalado. A gente sabia que Bobadilha e Marcos Antônio com certeza jogariam, mas o terceiro a gente tinha aquela dúvida, né? Vai entrar com o Rodriguinho, vai entrar com o Pablo Maia. Eu acho que as críticas em cima de Pablo Maia vão mais pela questão até do gol que o São Paulo tomou, né? Afinal, foi da bola dele perdida que saiu o segundo gol, que pesou bastante para a gente. Eu não acho que ele tenha feito uma partida horrível. Eu acho que ele tinha feito uma partida regular. Ele estava já. Até mesmo porque Pablo Maia é um bom jogador. Mas hoje, até mesmo pela questão do gol, né? Que a gente tomou, por ele ter perdido aquela bola, eu acho que a nota. Esse 2 e 3 aí também não, né? Mas acho que é um 4. Vai. O que você acha, Léo? Cara, eu assim, vou dar nota
Pode ser, nota 5, né? O Pablo Maia falhou no crasso, assim, tem que dar 4, porque no momento tão importante mentalmente do jogo, não dá para a gente aceitar ele errar um erro de fundamento, né? Ele errou uma recepção, ele errou um domínio, né? A bola bateu, espirrou. Não dá. E ele não teve leitura de jogo, porque é o seguinte, Matheus, se a bola vem forte, passe de jogo, geralmente a bola vem mais forte, ele não teve tempo de olhar ali, ele tinha que olhar, o cara estava perto dele, eu não vou conseguir dominar, eu vou dar um chutão. Cara, dá um chutão, resolve o problema. Mas foi um erro de fundamento. Então, acho que tem uma questão psicológica. Eu não lembro qual foi o jogo, Matheus. Não sei se foi em 2023 ou 2024, mas eu lembro que o Pablo Maia teve um erro decisivo desse numa partida importante. Foi contra o Também com erro. Palmeiras, eu acho. Isso, acho que foi contra o Palmeiras, um erro de recepção, que ele domina a bola escapa do pé dele, e aí o meio consegue roubar a bola e acionar o atacante para fazer o gol. Mais um erro ali importante. Mas não fez uma partida horrorosa, né? Então, nota 5. Vamos chegar na nota 5. Mas foi um erro que determinou o 2-0, né? É complicado, tem o seu peso. Bobadilha. Sobre Bobadilha, é importante a gente perceber que, na verdade, eu acho que é uma visão que eu tenho. Quando o São Paulo joga com um meia, além de Bobadilha e Marcos Antônio, Bobadilha consegue fazer o dele. Mas nesse esquema em que jogam eles três ou o mesmo Alisson, eu acho que Bobadilha fica um pouco desaparecido. Eu acho que a função dele fica um pouco perdida, não casa. E eu não gostei da partida de Bobadilha hoje. Eu não gostei da primeiro tempo dele, principalmente. Eu acho que ele fica até sobrecarregado em função disso. Mas hoje eu achei que ele poderia ter jogado mais, né? Até porque o companheiro dele é um fenômeno. Mas eu acho que Bobadilha nota 4,5. Tô vendo as estatísticas dele aqui, Matheusão. Acertou 29 passes de 37, acertou alguns passes longos. Ele perdeu 11 vezes a bola durante o jogo. Isso é muito para um volante, né? Só fez 2 desarmes. E eu tô tentando ver o número de. Ele teve só 44 ações com a bola. Por um volante é muito pouco, né? Se você pegar, vamos pegar o Marcos Antônio, 70, 80 às vezes. Foi mal hoje, né? Você deu qual nota que você deu para ele? 4,5? Seguimos, 4,5. Foi mal. Hoje eu não gostei do Bobadilha também, não. Acho que ele foi mal. Marcos Antônio, para mim, o melhor jogador em campo. Melhor jogador em campo. O melhor jogador em campo, quiçá, melhor jogador do atual São Paulo Futebol Clube. Esse cara apronta sempre um recital no meio de campo. É gostoso de ver Marcos Antônio jogando. Eu que estou aqui na Bahia lá ele, mas é muito bom ver esse rapaz em campo. Marcos Antônio, para mim, representa um São Paulo que a gente gostaria de ver. Ele é um motorzinho do meio de campo e hoje ele, no segundo tempo, inclusive, jogou um pouco deslocado ali na esquerda, estava fazendo uma festa ali na zaga da LDU. Acho que ele foi o melhor da partida disparadamente, mas eu acho que não tem ninguém para refutar isso. Ele é um cara que a gente deposita nossas esperanças. Graças a Deus ele voltou e eu espero que ele seja importante. Eu acredito na classificação, eu espero que ele seja peça importante na classificação. Hoje, para mim, é nota 9 para Marcos Antônio. Cara, o Marcos Antônio é um absurdo que ele joga. Eu tava assistindo o jogo, tava 87 do tempo total, né? Praticamente 43 do segundo tempo ali. Ele dando pique, carregando a bola, cortando, achando o Ferreirinha, achando o Rodriguinho. É impressionante o que joga o Marcos Antônio, assim, é uma, é muito bom jogador, né? Foi inclusive o jogador com mais nota aqui no aplicativo que eu tô vendo, né? Teve 90% dos passes, aí eu olha, ó, as ações com bola, 79 ações com bola durante o jogo inteiro. Então, assim, ganhou muitos duelos, desarmou bastante também, teve apenas 7 perdas da bola no meio de campo. Então, assim, é um jogador que as estatísticas condizem com a atuação dele dentro de campo, né, Matheusão? E o São Paulo é um com Marcos Antônio e outro sem Marcos Antônio. Para mim, é o jogador hoje mais importante do São Paulo, conjunto com o Rafael, o Marcos Antônio. Para mim, nota 9. Se dependesse de Marcos Antônio hoje, fora aquele chutaço ali que o goleiro pegou, né? Também que poderia ter entrado no gol, assim, talvez se ele chutasse um pouquinho mais, talvez poderia achar um gol. Vamos só fazer uma errata aqui, o Matheusão, que eu acho que a gente errou, que eu acho que o Bobadilha não pode ter uma nota menor do que o Pablo Maia. Então, vamos Você dar acha? 5,5.
É, porque o Pablo Maia teve um erro que causou o segundo gol, né? Ah, Isso, sim, pelo fato de ele ter sido responsável. então, deixa eu dar 5,5 para o Bobadilha aqui, porque eu concordo. Teve um dos inscritos aqui que comentou sobre isso, eu concordei com ele. É porque, obviamente, se você analisar, tira do contexto o erro do Pablo Maia, o Pablo Maia fez uma partida melhor do que o Bobadilha, eu concordo. Mas o erro conta muito, né? Um erro básico de fundamento não dá para aceitar. Enzo Dias. Eu gostaria que Enzo Dias você começasse, porque eu tenho uma opinião muito controversa sobre Enzo Dias na partida de hoje. Cara, eu vi muito pouco de Enzo hoje, cara. Eu vi muito pouco do Enzo potente, o Enzo que vai para dentro, o Enzo brigador. Eu achei que uma partida muito apagada, inclusive, do Enzo Dias. Eu esperava muito mais dele hoje e acho que ele não está em condição 100%, viu, Matheus? Eu acho que ele foi meio que pro sacrifício aí e até por conta do que o Crespo falou na coletiva de imprensa contra o Botafogo, antes até de sair qualquer exame, né? Não, o Crespo, o Enzo vai jogar, o Enzo vai jogar. Senti ele um pouco limitado, queria saber sua opinião. E a nota? Cara, 5. Para mim é 5. Eu vou manter esse 5 e acredito que ele tenha também jogado no sacrifício, porque a gente não viu mesmo o Enzo Dias de sempre hoje. E ele estava abaixo, né, do que ele podia, mas assim, talvez tenha sido por isso, né, ter jogado no sacrifício. Acho que a nota 5 está de bom tamanho para ele, inclusive, como eu falei, né, ele até quase entrega ali na uma das bosses, poderia ter recebido uma nota pior, né, pelo até critério de Pablo Maia aí. E agora é Luciano que vem, né, meus amigos? Ah, agora é a hora da verdade, meu amigo. Eu só tô vendo aqui se a coletiva já começou, mas eu acredito que ainda não. Deixo com você primeiro. Vou E começar, olha que eu gosto de ó, Luciano, hein? sou fã de Luciano. Acho que nenhum jogador representa o São Paulo dos últimos 5 anos como o nosso camisa 10. Passou por todos os nossos altos e baixos. Ele é um cara que consegue carregar as multidões, né? Tem o nome gritado a todo tempo no estádio, mas também ele tem muitos altos e baixos. E hoje, particularmente, eu não gostei nem um pouco da partida de Luciano hoje, mas não apenas pelo fato do posicionamento dele em campo. Você via que Hernan Crespo o tempo inteiro estava gritando com ele no primeiro tempo, para ele mudar de posicionamento, para ele ficar meio que um meia lançando ali para Rigoni a bola, mas os gols que ele perdeu em um mata-mata de Libertadores não é Não para dá. se perder. Aquele lance que Pablo Maia tocou para ele, que ele estava de cara com o goleiro, eu achei que ele estava impedido. Ele poderia ter feito milhões de coisas ali naquele lance. Ele chutou meio que tudo bem, né? É uma característica dele chutar ali de primeira, em cima do goleiro e tal, mas ele perdeu gols que não se perde. Até naquele lance que estava impedido de Rigoni, que ele driblou o goleiro, ele também perdeu o gol. Assim, eu acho que ele fez uma partida muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. Para mim, hoje ele nota 3. Eu tô sendo muito generoso com o que eu gosto de Luciano. Ele poderia fazer Cara, gol a qualquer momento ali, inclusive, tá? a gente usou o critério do Pablo Maia, né, de que pô, foi um erro crasso que custou um gol. E o Luciano custou, entre aspas, 2 gols, né? Que teoricamente ele faria. E a única coisa que, cara, salva para mim a análise do Luciano é que eu tô contando que ele vai decidir no jogo de volta. E ele tem obrigação de decidir, tá? E ele sabe disso. Tenho certeza absoluta, pelo que eu sei, pouco do Luciano, da personalidade dele, que tá matutando esses 2 gols que ele perdeu e ele precisa decidir, cara. Ele precisa jogar mais, ele precisa se entregar mais, ele precisa caprichar mais. Foram 2 chances, cara a cara com o goleiro. A primeira, ele poderia ter arrumado um pouquinho mais o corpo, chutou em cima, e a segunda, no final do jogo, essa inadmissível. Ele tava com o corpo arrumado, ele recebe o passe do Marcos Antônio perfeito, e ele não olha para o goleiro. Se ele desse uma olhadinha para o goleiro, ele chutava em cima. O goleiro fez o que todo goleiro faz, Matheus. Só abrir os braços em cima e rezar. Sai embaixo para tirar a opção do cara chutar embaixo e reza. Se ele olhasse para o goleiro e chutasse em cima, era gol. E não fez isso. Para mim tem que ser a pior nota do jogo de hoje, tá? E novamente concordo com tudo que você falou. Para mim o Luciano sempre decide para o São Paulo e tô contando que ele vai decidir. Então vamos dar nota 3 aqui para o Luciano porque não dá, muito A mal gente hoje. coincidiu, a nota foi igual. Exatamente. Rigoni. Assim, ó, eu não vou culpar muito o Rigoni por parecer que ele não está no mesmo ritmo dos demais. Ele acabou de chegar no São Paulo.
Ele conhece São Paulo e tal, mas ele acabou de chegar. Ele é uma recontratação recente. É o segundo jogo dele com a camisa do São Paulo. Ele não saiu jogando no domingo, ele entrou na segunda etapa, botou uma bola na trave. Eu achei que Rigoni hoje também fez uma partida muito abaixo do que se pode esperar de um jogador que esteja lá no ataque do São Paulo. Pelo que eu entendi, Ferreirinha sentiu a altitude e por isso não saiu jogando. A gente perdeu muito com o Rigoni em campo, na minha opinião. Ele, tal qual o Luciano, na verdade, os dois ali da frente do São Paulo foram muito abaixo. Eu acho que Rigoni hoje, e eu espero que ele melhore, né? Eu tenho essa esperança de que ele venha melhorar, mas assim, o que pesa pra gente? Se fosse, por exemplo, um dos meninos que saíram, será que não seria melhor do que Rigoni em campo hoje? Será que a gente não perdeu o Henrique Carmo, que poderia fazer essa diferença? Mas assim, né, é o que a gente tem, é o que a gente trabalha. Para mim, Rigoni hoje nota, assim, para ser um pouco acima de Luciano, porque ele não chegou a perder os gols que o Luciano perdeu, né? Mas 3,5 para 4, 3,5. 3,5, 3,5. Cara, o Rigoni hoje, assim, teve uma bola no primeiro tempo, que também ele poderia ter arrancado ali, saído cara a cara com o goleiro e ele erra o domínio. Assim, eu acho que o Crespo também errou na escalação do Rigoni e eu colocaria o Rodriguinho, porque você ganha um jogador que sabe jogar apoiado, como eu canso de dizer aqui, a galera já tá até de saco cheio de eu falar isso, mas o Rodriguinho sabe fazer um jogo apoiado muito bom. O que é o jogo apoiado? Toque e me voe, toca aqui, tabela, e ele poderia funcionar muito mais ao lado do Luciano dessa maneira do que foi o Rigoni. O Rigoni busca os mesmos espaços do Luciano, ele joga de dentro para fora, é um jogador mais versátil, então para mim não fez o menor sentido. Se você coloca o Rodriguinho, no momento ofensivo você ganha um segundo atacante que joga apoiado com o Luciano, e no momento defensivo você ganha mais um meia. Ele podia fazer ali uma linha de 5 no meio campo, povoar o meio campo e compactar um pouco mais o time. Tanto que quando entra Ferreirinha e Rodriguinho, por mais que o Rodriguinho não tenha feito muita coisa no jogo, melhora. Começa a ter mais opção de passe, começa a ter mais criação de jogo, porque o Rodriguinho tem essa característica de jogar mais apoiado. Então, eu acho que o Rigoni só não foi pior que o Luciano, porque não perdeu as chances claras. Mailton. Mailton aí, a estreia do nosso lateral direito, acho que ele entrou bem na partida, ele já demonstrou que pode contribuir com o São Paulo Futebol Clube. Eu acredito, inclusive, Leozão, que na quinta a gente deveria entrar com o Wendel e Mailton em campo, talvez. Sim, concordo. Mas assim, a gente já viu que apoiando, ele apoia, né, nesse pouco tempo que ele entrou em campo, nesses 45 minutos, mais, né, que teve 6 minutos de acréscimo, mas a gente já percebeu que ele apoia melhor do que o Cédric Soares, que mais uma vez aqui, ó, para mim, Cédric vinha atuando muito bem nas últimas partidas, mas hoje muito abaixo, até pela condição física dele. Mas voltando a Mailton, acho que a nota 7, né? Ele jogando 45 minutos, fez um bom. Justo. E assim, você vê os cruzamentos dele, né, Matheusão? Ele tem a bola parada muito boa, o Mailton. É um jogador que apoia muito bem. Eu tinha na cabeça que ele tinha uma deficiência mais também na recomposição, mas eu não vi, não. Eu vi uma recomposição boa, um jogador que sabe marcar muito bem, que sabe aproveitar os espaços e os encaixes. Cara, muito cedo para a gente falar. Mas se ele jogar contra o Santos, o que ele jogou hoje, por exemplo, para mim já é titular. Independente do Cedric ter esse meia-culpa de que estava com desinteria, ou seja lá o que for, cara, mesmo assim eu gostei muito mais do Mailton, acho que é um jogador que pode ajudar muito mais, porque ele apoia muito melhor do que o Cedric, né? E a gente vai precisar muito nessa volta, Matheus, jogar para cima. Vai precisar criar, só vai precisar propor. E eu concordo muito de tirar o Wendel e tirar o Enzo e colocar o Wendel, porque o Wendel apoia muito melhor do que o Enzo. Então, a gente pode fazer ali povoar mais o campo ofensivo, o campo defensivo do adversário, e ali a gente consegue mais superioridade e criar mais chances de oportunidades de gol. Penso nisso também, mas gostei muito do Mailton hoje. Ferreirinha. Cara, Ferreirinha entrou hoje, inclusive, rindo, né? É o ponto debochado que todos esperam que seja no São Paulo, né? Ele entrou ali já meio que zoando a cara ali do Alala. Ele causou um escarcéu ali na esquerda. Assim, eu sempre acho que ele toma a decisão errada na hora do chute, né? Eu não sei. Mas assim, sim. O que ele faz ali, né, ele apronta, ele quebra linhas, ele vai para cima. Ferreirinha é o ponta debochado que a gente quer ver no São Paulo, né? Esses
esse tempo que Ferreirinha entrou em campo, eu acho que ele 7,5 hoje estaria de bom tamanho para ele, pelo que ele fez, né? Para mim, ele fez em campo no pouco tempo que ele entrou muito mais do que Rigoni no tempo que estava em campo. Pois é, cara, pois é. Qual que é a nota, então, do Ferreirinha? Desculpa. Para mim, 7,5. Eu daria 7 porque... Vamos lá, 7,5, 7,5. Entrou bem, entrou fazendo o que ele sabe fazer de melhor. Foi para cima, moleque. Foi pra Liso. cima, cortou, vamos dar essa moral, merece. E também tinha a informação de que ele também sentiu os efeitos ali da altitude e também passou mal, tá? E apesar disso, foi uma válvula de escape importantíssima para o São Paulo. O Ferreirinha foi muito bem. Rodriguinho. Rodriguinho, inclusive, só para Ferreirinha aqui, tá faltando 3 ou 2, tá faltando 2 gols, né? Para Ferreirinha chegar no 10º. Espero que ele faça esses 2, né? Ele deu na volta. Deus te ouça. Rodriguinho, cara, eu não sei o que, não sei dar nota para Rodriguinho hoje, não achei que ele teve a oportunidade de mostrar o futebol dele, né? Ali naquele tempo que ele entrou, mas também não daria nota 3 aí, como a torcida tá dando, né? Eu acho que a nota 5, né? Uma nota regular, ele entrou ali, não comprometeu, não fez nada demais. Nota 5 também, não jogou pouco, assim. Não dá pra. Cara, não Não dá dá pra para achar que avaliar. o Rodriguinho vai resolver um jogo, gente. Nenhum meia de criação resolve o jogo, quem dirá o Rodriguinho. Então, assim, não dá pra pensar nisso. E o Rodriguinho tá indo muito bem, cara, tá numa constante muito boa. Não comprometeu também. Um monte de jogador aí, nego velho, comprometendo, e ele não comprometeu. Fez o que dava pra fazer. Então, pra mim, nota 5 pro Rodriguinho. Agora, porra, rapidinho, eu falei assim, ó. Meio campo, é difícil o meio campo decidir jogo. Aí o Samuel falou assim, Arrascaeta, um ponto de interrogação. Aí você tá de sacanagem também, né, Samuel? Porra, quantos Arrascaeta tem no futebol brasileiro, meu amigo? Porra, você tá de sacanagem. Enfim, mas Inclusive, é isso, Samuel. O Samuel, de fato, ele trouxe um ponto, ele tem razão. Com o Palmer, ele falou agora. o Flamengo já está dando 2-0 no Estudiantes. Esquece. Hernan Crespo. Pronto. Aqui a gente chega num ponto principal e crucial aí da partida. Por quê? Para mim, existe uma questão que a gente tem que saber enxergar. Quem assistiu Botafogo e LDU lá no Casablanca, lá na altitude de Quito, percebeu que o Botafogo deixou a LDU trabalhar com a bola e por isso sofreu bastante. Não à toa o resultado. No jogo de hoje, eu acho que Crespo soube montar uma equipe para poder dar testa na LDU. Acho que o São Paulo fez uma boa partida contra a LDU. O resultado adveio em razão das falhas individuais da equipe. Falhas essas, obviamente, que podem também ser atribuídas ao técnico. Na verdade, se a gente parar para perceber, a escalação do próprio Cedric é uma responsabilidade do treinador. Mas eu vejo mais méritos do que deméritos em Crespo. Acho que das últimas partidas que a gente fez lá, inclusive, essa foi a melhor. Apesar do resultado, o São Paulo parecia que estava jogando com um time que estava com medo. Em determinado momento, a torcida, inclusive, estava se voltando contra o próprio time. Eu acho que o São Paulo fez uma boa partida. Eu acho que Crespo encontrou, né, a chave de montar esse São Paulo, de fazer com que o time jogue dentro e fora de casa bem. Mas hoje talvez tenha pecado em algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, demorar a substituir alguns determinados jogadores, talvez entrar com Rigoni, não sei qual a motivação, né? Uma vez que ele chegou agora, enfim, eu acho que a gente não pode também crucificar um cara que vem fazendo um trabalho desses no São Paulo. A gente jogou lógico, né? Algumas pessoas falam, troféu igual para igual, mas não é isso. O São Paulo jogou muito bem fora de casa contra a LDU, atitude de 2.850 metros. Eu acho que nota 6 para Crespo hoje. Eu sei que você vai discordar totalmente, né? Não, assim, ó, eu vou ser muito sincero com você, Matheusão. Primeiro a gente tem que entender a estratégia do Crespo. Gostei muito dos 3 volantes. Achei que precisava ter superioridade e marcação no meio de campo. Mas a escolha, eu vou bater nessa tecla. A escolha do Cedric é do treinador. Sempre é do treinador, cara. O jogador sempre vai querer jogar. O jogador com menisco estourado, com LCA, vai querer jogar. Cara, isso é natural do jogador. Mas para mim,
Ele errou muito feio em ter escalado o Cedric. Não sei o que aconteceu, não tem informação de bastidor, de que aconteceu A ou B, de que ele foi pressionado a colocar, ou o doutor de repente falou que ele poderia jogar e ele jogou. Às vezes pode ter acontecido isso. O cara pediu para jogar, o doutor falou que pode jogar, vou colocar para jogar. E aí é coisa do treinador. Não sabendo de nada disso, vendo que a declaração dele, vendo as notícias que saíram que o Cedric passou mal o dia inteiro, para mim a conta do primeiro gol é do Crespo. Acima de tudo, do Cedric é do Crespo, porque o Cedric não tinha condições, e essa informação eu tenho, que o Cedric tinha pouquíssimas condições ali, estava muito mal, estava vomitando muito, e aí, cara, eu acho que foi uma teimosia ali, tanto do Crespo quanto do Cedric de ter entrado. Dito isso, para mim, o Crespo errou nesse momento e talvez poderia ter mexido um pouco mais rápido, mas isso é uma característica dele, mano. Isso todo jogo, o São Paulo jogando mal, o São Paulo jogando bem, o Crespo demora para mexer. O Crespo não é aquele imediatista, não vai bem, eu já saco. Isso é uma característica dele. Mas eu concordo muito com o Matheus. Eu acho que ele montou um time, uma estratégia que fazia sentido. Talvez eu trocaria o Rigoni, mas também se ele coloca o Rodriguinho poderia não ter dado certo. Não contávamos que o Luciano perderia 2 gols na cara, que o Pablo Maia erraria uma recepção, erraria um domínio e sairia o segundo gol dos caras, mas o Cedric conta bastante. Para mim, nota 4,5. Você deu quanto? Eu dei 6. 6. Então vamos 5,5 aqui, vamos chegar no meio termo aqui. 5,5, então, para Hernan Crespo. Lembrando, essa é a minha análise do jogo de hoje.